Qual é o assunto que está a bater? Este é o tema que vai ser. O nosso tema de hoje é o porquê que o agendamento para Portugal está difícil, ok? Porquê que o agendamento para Portugal está difícil? Este é o tema de hoje que vamos... É o tema de hoje, é o tema que todo mundo fala para quem quer viajar para Portugal. Você não quer viajar para Portugal, tens que cumprir certos protocolos que exige para conseguires o visto. Não entras em Portugal sem primeiro teres um visto carimbado para entrares em Portugal, ok? Vamos nessa. O que é Portugal? Portugal todo mundo já sabe, é um país, é praticamente um país do sul da Europa, um país com sua língua oficial português, um país que colonizou vários outros países, como Angola, propriamente, que é o nosso país. Então, Portugal é um país belo, é um país limpo, é um país organizado, é um país não muito pequeno, como as pessoas dizem, mas sim é um país com pessoas maravilhosas, cultura maravilhosas, e com pessoas também um bocadito arrogantes, ok? Porque tem muita gente arrogante lá em Portugal. Mas todavia isso não deixa de ser Portugal um país que dá para trabalhar e fazer dinheiro e construir a sua vida, ok? Fazer dinheiro não, né? Porque o melhor sítio para fazer dinheiro é Angola, ok? Angola e países do continente americano. São sítios... Não, é assim, países do continente americano e países do continente africano são países na qual você consegue fazer dinheiro, não na Europa. Descartamos essa possibilidade e isso será um outro debate para falarmos sobre isso. Então, o tema e a pergunta é: por que o agendamento está difícil, oh Deus? Eu quero tanto esse agendamento. Companheiro, o que é isso, o agendamento? Agendamento é uma marcação. Você não entra, não entrega seu processo, teu processo de visto para o centro de visto sem uma marcação. O que é centro de visto e o que funciona essa brincadeira de agendamento? É assim. Existe uma empresa chamada VFS Global. Está aqui. VFS Global. Que é centro de visto, ok? A VFS Global é uma empresa que fez parceria com várias embaixadas. Para as embaixadas não ficarem cheios, muito cheio mesmo, o que as embaixadas fizeram? Fizeram um contrato com uma empresa, e essa empresa tem um proprietário. E esse proprietário é angolano. Não é angolano, é indiano. Então, fizeram assim um contrato. É assim, vamos fazer um contrato, já? O contrato é assim. Você vai se responsabilizar na organização de todo o processo que vem aqui na embaixada, ok? Você disponibiliza marcações vagas para as pessoas virem com o seu processo e esse seu processo, depois de eles virem com o processo, você recebe o processo e cobra a taxa consular. E sobre essa taxa consular, você vai mexer uma parte, ok? Eu não preciso te pagar salário. Que está a falar assim, já imaginemos, é a embaixada, é o consulado. Está a falar assim, eu não preciso te pagar salário ou te pagar um valor mensal, não. É sobre o valor de cada processo que você vai receber, você tem uma micha, ok? A VFS, Centro de Visto, é intermediário das embaixadas, dos consulados, assim posso dizer melhor. É isso que funciona. A VFS, que é Centro de Visto, ele recebe os processos dos utentes, analisa, organiza e faz a cobrança dos pagamentos, e se algo tiver não em conformidade, ele te fala: olha, esse documento não está em conformidade, tens que trocar, tens esses dias. Se não tiver, tudo não tiver em conformidade, ele te manda voltar para trás. E você fala: não, senhor Nelson, e essa marcação, que é chamado de agendamento que eu já fiz, assim que me mandaram voltar, vai valer ou não vai valer? Depende. Se te pedirem para vir, se te disserem que vem daqui no intervalo de 5 dias, 3 dias, ainda vale no intervalo desse dia que te deram. Se não te falaram nada, disseram que está mesmo mal, você perde o agendamento, perde a famosa marcação e terás que fazer outra marcação. Para sermos o objetivo, vamos nessa. O centro de visto, que é chamado de VFS Global, é a responsável pelas marcações dos pedidos de vistos para Portugal, em Luanda, ok?
O que está acontecendo? Hoje em dia todo mundo fala agendamento está difícil. Não conseguimos fazer agendamento de categoria nacional. O que é isso, fazer agendamento de categoria nacional? Categoria nacional é uma categoria onde dentro dessa categoria existem vários tipos de visto. Visto de formação profissional faz parte da categoria nacional. Visto de CPLP faz parte da categoria nacional. Visto de saúde faz parte da categoria nacional. Visto de trabalho com contrato faz parte da categoria nacional. Visto de procura de trabalho faz parte da categoria nacional. Qual visto mais? Então, e hoje em dia todo mundo quer ir em Portugal com um objetivo, ok? Uns querem ir em Portugal procurar trabalho, outros querem ir em Portugal receber um contrato e querem ir para Portugal, outros querem ir para Portugal para fazer saúde, fazer um tratamento médico. E não conseguem ter agendamento a tempo e não chegam a tempo de fazer esse tratamento em Portugal. Então, o que está acontecendo? Ainda deixa beber a minha água para te explicar, enquanto tu estás a subscrever no canal, estás a curtir o vídeo, estás a comentar e estás a subscrever. E não se esqueça, depois do vídeo é melhor me seguir. Aqui tem boas novidades. Deixa eu beber a minha água, meu companheiro, meu compatriota. Olha, eu tenho muita saudade de vocês. Eu vos amo muito, meus seguidores. Deixa eu beber água. Sem vocês, não sei o que eu seria. Vamos nessa. O que está acontecendo? O Centro de Visto VFS Global, eles não disponibilizam agendamentos para a categoria nacional. Não, senhor Nelson. Então, se eles não disponibilizarem vistos de categoria nacional, tem outra forma de entrar em Portugal? Espera aí. Mas sim, em questões de categoria, existe outra categoria para você solicitar visto. Mas só que esta categoria chama-se categoria Schengen. O que é categoria Schengen? O que é categoria nacional? Categoria nacional é aquela que já informei, ok? E a categoria Schengen, dentro da categoria Schengen também existe outros tipos de visto. Pode dar aula de consultoria de imigração e viagem. Vamos lá, mas vamos nessa. Vamos nessa. A categoria Schengen também existe outros tipos de visto. Quais são esses vistos que estão dentro da categoria Schengen? Visto de turismo. Afinal, visto de turismo. Afinal, Schengen não é visto. Não, Schengen é uma categoria. E dentro da categoria Schengen, tem o visto de turismo, tem o visto de intercâmbio de business, tem visita familiar, tem agregado, não, tem aquele visto de agregado familiar não, agregado, acho que é agregado familiar, uma coisa desse que, pronto, então existem essas coisas, ok? Então vou tirar visto Schengen, essa é a pergunta, né? Então vou tirar visto Schengen, Caro, calma aí, o visto Schengen sim. O visto Schengen, ou seja, a categoria Schengen está sempre disponível. Quando o site abre, porque esse site abre, o centro de visto abre os sites. Mas quando abre o site para fazer a marcação, ele simplesmente disponibiliza a categoria Schengen. E por que as pessoas estão dizendo que está difícil se a categoria Schengen está sempre aberta? Olha, as pessoas não conseguem, não querem agendar a categoria Schengen, porque o visto Schengen, que é o visto de turismo, é um visto que exige muito, é o visto mais sério que existe em Portugal. Verdade? Sim, é verdade. O visto Schengen existe. É um visto simples, barato, mas com muita responsabilidade ao aplicar. Para você, existe atualmente, você tirar um visto Schengen, o consulado, em função do fluxo de imigração ilegal, o consulado automaticamente vai dar conta que você não quer ir turistar. Não. Mas você quer ter? Não. Como assim? Eu quero ir turistar. Não, o consulado vai dar conta que você não quer ir turistar. Você está aí para imigrar. Porque ele sabe que todo mundo está saindo de Angola para imigrar. Então, ele sabendo isso, se você não tiver um histórico de viagem, ele automaticamente vai manter essa ideia dele que você quer imigrar. Porque você não tem feito isso constantemente quando tem tido férias. Ou seja, você quando tem férias, você nunca foste para a Bélgica. Você nunca foi para a Holanda. Você nunca foi para Portugal. Como é que eu vou acreditar que desta vez queres ir para ir turistar? Queres imigrar? Então eles vão fazer? Vão indeferir o visto. Vão negar o visto. Por isso que as pessoas, pela primeira vez, que têm sonho de ir para Portugal, têm vontade e desejo para ir para Portugal, eles têm medo de dar entrada do seu processo de visto com o visto Schengen. Agora, para aquele camarada que pertence no governo, que pertence a uma entidade empregadora, trabalha numa AGT, numa Sonangol, numa Total, numa empresa de grande porte. Mas de grande porte, ok? E não tem um histórico de viagem,
ainda assim também o consulado vai analisar. Porque eu já analisei processos que nos convidaram para fazer repreciação desse mesmo processo, eram de empresários que seus processos foram negados. E a gente repreciou. Mas esse não vem ao caso. Estamos a falar sobre a marcação. Então, a marcação para Schengen, categoria Schengen, está sempre aberta, mas não é aconselhável agendar categoria Schengen em função em função do indeferimento do visto. Porque estão a negar processo Schengen. E não estão a abrir categoria nacional. Por quê? Porque a categoria nacional, imaginemos você solicitar um visto CPLP. Você está falando mesmo assim, eu estou a sofrer em Angola e quero viver em Portugal. Estás a ser realista e estás a anexar todos os comprovativos que correspondem a essa informação. Então não tem como negar em teu visto. Então, o que está acontecendo para o agendamento estar difícil? Esta é a pergunta do alvo, ok? O que está acontecendo? É assim, meus caros companheiros, ainda subscreve e vou bater mais um bocadito de água. Água é a vida. Água é saúde. Então, a Bíblia fala no livro de João, livro de João 4, a Bíblia fala que a samaritana se encontrou com João. A samaritana se encontrou com Jesus, aliás, e Jesus encontrou a samaritana no poço. Então, a samaritana estava a tirar a água no poço. E Jesus pediu água para beber na samaritana. E a samaritana olhou para Jesus e disse assim: mesmo eu samaritana e tu judeu, por que tu me pedes água? E a Bíblia fala que Jesus disse para a samaritana: se tu soubesses quem está te pedir água, você não olharia para trás, você daria. Ok? Daria. E ele te daria a água da vida. Ok? Então, Jesus é a água da vida. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que confiar, porque a Bíblia fala, João 3,16, que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus é a água da vida, Jesus é o pão. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai para Deus se não aceitar Jesus Cristo. Então, esse é um detalhe, vamos para o tema. É necessário que eu falo isso porque sou difícil por dois fatores importantes. Essas duas coisas é que estão a tornar o agendamento difícil. Primeira coisa, mano, é assim, o indiano, isso poderá ser, ou poderão me bloquear, não sei como, não sei o que, mas acredito que isso é uma verdade. Existe uma máfia dentro da VFS Global. As pessoas publicam ou falam, ok, que existe uma máfia dentro, segundo as pesquisas, existe uma máfia dentro da VFS Global que fechou o agendamento de categoria nacional. Senhor Nelson, categoria nacional não abre só nem um bocado. Eu agora que deixei meu processo na agência tal, como é que vai ser? Eu agora que deixei meu processo na agência tal, como é que vai ser? Eu agora que deixei meu processo na agência fulana, lá na cidade. Eu que deixei meu processo em Viana. Eu que deixei na Ingobota, Mutamba, em toda parte onde existe agência. Todo mundo deixou lá os processos. Agora vamos lá. Como é que fica? Agendamento não abre. Existe uma máfia que está vendendo agendamento a um preço exorbitante. Ok? Agora, dentro da VFS Global, existem pessoas responsáveis para que esse agendamento não abra, ok? Dentro da VFS Global. Existem pessoas que estão a fazer isso para que esse agendamento não abra, ok? Por quê? Não façam isso. Existe. Agora, será que essas pessoas estão a corroborar com o consulado? Será que o consulado tem essa informação que nós não estamos a conseguir viajar porque eles não estão a abrir? Sim, o consulado tem conhecimento, ok? Que existe esse esquema e pode se dar o caso que eles poderão estar envolvidos. E não sei, isso são pesquisas, ok? E são pesquisas que não estão concluídas. Esse é o primeiro. Também como pode se dar o caso que essas informações não são pode não se dar o caso. Pode se dar o caso que a entidade AIMA, né? A AIMA é a responsável pela legalização dos imigrantes em Portugal. A AIMA é a responsável, uma entidade responsável por asilo em Portugal. A AIMA é a responsável, é como se fosse a AIMA é como se fosse a SME de Angola.
Serviço de Imigração Estrangeiro de Angola. Então, eles que são responsáveis pela imigração em Portugal. Pode-se dar o caso que a AIMA, em função de fluxo de imigrantes ilegais que estão a trabalhar, em função do fluxo de imigração ilegal em Portugal, a AIMA não está a conseguir aguentar a demanda dos imigrantes em Portugal e pediu para o consulado fechar a entrada de processos para solicitação de visto. Pode-se dar esse caso, ok? Pode-se dar também esse caso. Esse também pode ser um dos motivos para não disponibilizar os tipos de vistos de categoria nacional. Mas uma coisa é séria, uma coisa é verdade. Uma coisa é verdade é que existe sim agendamentos de categoria nacional. Oh, senhor Nelson, como assim? Falaste que não existe. Está a se contradizer? Não, não estou a se contradizer. Existe agendamentos de categoria nacional. E se você conseguir, se você quiser, se caso tu queiras um agendamento para a semana, vais ter. Senhor Nelson, é você que vai me disponibilizar? Eu não sou eu. Procura pessoas certas, vais conseguir ter. Por quê? Porque essa máfia é verdadeira. E também, para não descartar da possibilidade, existem homens que trabalham com alguns sistemas que conseguem ter também esse agendamento. Mas é barato? Não é barato. É muito caro. Está em ronda de 700 a 600 e qualquer coisa para tu conseguires uma categoria, um agendamento de categoria nacional. Para mim é triste. Porque prejudica o emprego de vários consultores de imigração de viagem, vários agentes. E não só. Agora, senhor Nelson, para as pessoas que têm famílias e... como é que vamos conseguir um agendamento 700 mil? Olha, não sei. Não sei, ok? A única forma é encontrar as pessoas que podem te ajudar com isso. Mas se não, é esta a informação que eu queria passar e informar porque que agendamento está difícil. Porque existe uma máfia que está a privar os agendamentos ou a própria AIMA pediu para fechar o agendamento para a entrada de processos de categoria nacional. Em função do fluxo de imigração ilegal que existe em Portugal. A AIMA não está a conseguir dar resposta a todos os imigrantes que estão lá. E a maioria está a ficar ilegal em função de não conseguir ter um agendamento para dar entrada do seu processo de residência. Esse é outro pormenor e é outro vídeo que muito breve vamos abordar. Mas, todavia, para entrar em Portugal está cada vez mais difícil e isso dificulta o sonho de alguém que quer imigrar em Portugal. Isso dificulta aquele que está doente, que quer viajar e fazer o seu tratamento de saúde. Mas, todavia, venho aqui neste meio consolar os meus seguidores que têm sonho de viajar para Portugal. Não desanime. Não desanime. A Bíblia fala em Josué, esforça-te. Levanta-te e esforça-te. Josué, a Bíblia fala isso. Levanta-te e esforça-te. Então, não desanime em função dessas dificuldades que você vais ter na construção de processo, porque consegue-se. Você vai conseguir e todo mundo vai conseguir viajar. Desde que tu aguardes o tempo certo para tu conseguir chegar até lá, ok? Sem mais assunto, este é o vídeo de hoje. Foi um prazer, eu sou Nelson PCM. E não se esqueça de subscrever no canal e curtir e tocar o sininho. Deus abençoe. Estamos juntos.